Muito bem, nação, temos aqui mais um corte da imprensa falando do Mengão. Domingo tem Fla-Flu e vocês estão ligados que eu não perco nenhum corte. Não é mesmo, então? É por isso que eu falo, cara, inscreva-se no canal. E além disso, ative o sininho, porque o que adianta você se inscrever e não ativar o sininho se quando eu solto o vídeo você não sabe? Hã? Inscreva-se, não custa nada, é de graça, aproveita. Daqui um tempo isso vai mudar, hein? Tudo é cobrado, hein, galera? Até inscrição será cobrado no futuro. Agora é de graça, então inscreva-se, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil, link na descrição como crédito, simbora. Jogadores da força máxima rubro-negra, boa vitória contra o Vasco, mas ainda está naquele desconforto na classificação, na zona que leva ao quadrangular de rebaixamento. Precisa vencer o Fluminense. A novidade do tricolor, a volta do Zubeldia aos treinamentos. Olá, fã de esportes. O Fluminense conseguiu uma boa vitória nesta quinta-feira à noite pela terceira rodada da Taça Guanabara. Venceu o Nova Iguaçu por 3-2 no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Os destaques foram o atacante Serna, com 2 gols. Ele entrou no intervalo do jogo, e o atacante Everaldo, que finalmente fez um gol, quebrando um jejum desde agosto do ano passado, que ele não fazia um golzinho sequer com a camisa tricolor. E com isso, o Fluminense assumiu a vice-liderança do Grupo A, 6 pontos ganhos, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Na quarta rodada, o Fluminense já realiza o seu primeiro clássico no Campeonato Carioca. Será no próximo domingo, às 18 horas no Maracanã, contra a equipe do Flamengo. E o lateral direito Samuel Xavier, que foi o capitão da equipe no jogo diante do Nova Iguaçu, faz uma projeção deste primeiro clássico tricolor. O clássico sempre se trata de Fluminense e Flamengo, é sempre jogos muito pegados, jogos muito disputados. E a gente vai entrar, como sempre a gente entra para jogar contra o Flamengo, né? A gente sempre dá o nosso máximo, a gente sabe o que é jogar um clássico, né? E como você falou, as equipes vêm, vai ser o segundo jogo consecutivo, né, das equipes. Então a gente projeta um grande clássico. Em relação ao técnico Luiz Zubeldia, a expectativa era grande pela volta dele no comando do time tricolor no Fla-Flu de domingo. Ele hoje retornou aos treinos no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, após novos exames médicos, depois da cirurgia cardíaca, uma angioplastia, no último dia 10. Mas ficou decidido que só estará à beira do campo novamente na estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, na quarta-feira da próxima semana, contra o Grêmio no Maracanã. Quem comandará o time no Fla-Flu continuará sendo o auxiliar Maxi Cubeiras. Valeu, pessoal. Na frente do Flamengo, mais um clássico pelo Campeonato Carioca. É Fla-Flu, domingo, 18 horas, no Maracanã. Preparação com um time que deve ser misto mais uma vez, já que o Felipe Luiz segue no comando, então tem que alternar ali, controlar a carga dos jogadores, porque logo depois, quarta-feira, tem estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, fora de casa, e em seguida, no outro fim de semana, tem Corinthians pela Supercopa do Brasil em Brasília. Então, jogadores que atuaram contra o Vasco devem voltar para essa partida contra o Fluminense. E o Flamengo precisa pontuar ainda no Campeonato Carioca. A rodada, apesar da vitória sobre o Vasco, não foi boa. O Flamengo segue em penúltimo lugar no Grupo B. Tem que tentar sair ali, porque se sair, também se classifica para a próxima fase do Campeonato Estadual. Então, o goleiro Andrew já pode atuar, agora sim, regularizado e liberado para jogar. É uma possibilidade aí, quem sabe, no fim de semana, fazer a sua estreia pelo Flamengo no Fla-Flu, 18 horas, Maracanã. Campeonato Carioca, Grupo A. Volta Redonda, 6 pontos. Fluminense, 6 pontos. Bangu, 6 pontos. Vasco, 4. Sampaio Corrêa, 3. Portuguesa, lanterna e com um jogo a mais. Os 2 últimos, de cada grupo, disputam um quadrangular de rebaixamento. Meus amigos, o Mengão ganhou, porém, os nossos adversários também ganharam, né, cara? Ou seja, o Flamengo tinha pulado para terceiro, daí com a vitória ali do Boa Vista, do Madureira, né? O Flamengo voltou para quinta posição.
O grupo B, Botafogo, 6 pontos. Boa Vista, 6 pontos. Madureira, 6 pontos. Nova Iguaçu, 4. O Flamengo tem um jogo a mais, 4. A rodada não foi boa. Ganhou, mas não, a combinação não foi boa. Maricá, 3 pontos. Disputam o quadrangular do rebaixamento, os 2 últimos de cada grupo. Então vamos lá, André Filho. Do lado do Flamengo, aquele lado bom de ver a volta dos principais jogadores e uma ótima performance contra o Vasco. A matemática ainda com desconforto para o rubro-negro. E do lado do Fluminense, sempre essa ambição de ser a pedra no sapato, o rival no Rio de Janeiro, embora há 2 anos tenha sido o Botafogo, o Vasco foi para a final da Copa do Brasil, mas o Fluminense, se a gente pegar uma amostragem mais longa, de 5, 6 anos para cá, claro, é quem se projeta para incomodar mais o rubro-negro. Teve até título estadual conquistado. Sempre incomoda, né, cara? Porém, quem termina campeão, a gente já sabe, né? Sobre o Flamengo, né, com 2 atuações muito boas. Embora o que aconteceu depois, né, o Flamengo seja mais vencedor e mais protagonista. Mas assim, ainda sob efeito da atuação do Flamengo, em especial dos titulares do Flamengo que participaram do jogo com o Vasco. A decisão do clube, né, institucionalmente, de trazer para o campo antes do planejado os jogadores do time do Felipe Luiz, agora se torna uma decisão tomada permanente daqui em diante, né? E o torcedor espera o quê? Que o time do Flamengo continue mostrando o nível que ele viu contra o Vasco, que foi uma coisa que, pelo menos a mim, surpreendeu pela diferença técnica que os titulares do Flamengo, no meio da sua preparação, no meio do que se chama, com muita generosidade de pré-temporada, conseguiram imprimir no jogo contra o Vasco, que pareceu, naquela noite, o time que estava colocando jogadores em campo pela primeira vez. Então agora, é claro que o Felipe Luiz vai promover o rodízio no seu time. Imagino que ele vai cuidar do desgaste dos minutos dessas peças, porque o planejamento teve de ser refeito e o pior que pode acontecer é os jogadores serem muito utilizados, né? Super utilizados, e aí esse prejuízo acabar acompanhando o time ao longo da temporada. O que dá para a gente imaginar? O Flamengo vai ser muito bem representado em campo por um time de jogadores de excelente nível. Isso sim. O Fluminense vem fazendo um bom campeonato, vai oferecer, eu creio, mais dificuldades do que o Vasco, mas o normal é a repetição do que tem acontecido ultimamente, porque o time do Flamengo é muito bom. E agora, que chegou para o campeonato estadual com mais peso, o que se espera é ver o Flamengo ganhando os pontos necessários para melhorar essa classificação que a gente viu. E se isso acontecer, o Flamengo não só vai se classificar, como vai ganhar o campeonato estadual. Vamos atualizar a negociação de Flamengo, West Ham e Paquetá. Segundo a apuração do repórter Pedro Henrique Toy, a proposta enviada nesta semana, no valor de 40 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais, sendo 35 fixos e 5 em bônus, ainda não agrada o West Ham. Mas o Flamengo vai insistir em ter Paquetá ainda nesta janela e vai oferecer mais dinheiro, 38 milhões de euros, mais 4 em bônus, totalizando uma oferta de 43 milhões de euros, quase 267 milhões de reais. O West Ham não tem pressa para resolver a situação, mas a permanência de Paquetá no clube londrino é quase zero. No programa Fala a Fonte, Bruno Andrade explicou como está o clima de Lucas Paquetá no West Ham. O Flamengo passava a imagem, a mensagem de muito confiante, de tranquilo, de acreditar na negociação, porque tem o sim do jogador, porque confia que o valor é justo, porque o técnico português Nuno Espírito Santo já aceita perder o Paquetá agora e colocou essa batata quente nas mãos da diretoria, porque não há clima para ele. Ele não joga no próximo sábado amanhã. A gente trouxe também durante a semana. Ele não jogou contra o Tottenham no último fim de semana e não vai jogar agora amanhã contra o Sunderland pela Premier League, porque ele já passou a mensagem e quer voltar ao Brasil, quer fechar com o Flamengo, e o treinador entendeu. Então são muitos pontos favoráveis para essa negociação, apesar dessa diferença de 5, podendo ser, claro, 10 milhões de euros por conta do valor variável. Nosso assunto agora é o Vasco da Gama. Muito bem, galera, escalação do Flamengo, é isso mesmo, cara, já temos aqui uma prévia do que pode ser esse jogo nessa provável escalação. Escalação do Mengão: Felipe Luiz deve rodar o time e André pode estrear.
Muito bem, o elenco do Mengão ganhou folga nesta sexta-feira e se reapresenta neste sábado no Ninho do Urubu para fazer a preparação para o Fla-Flu de domingo às 18 horas, horário de Brasília, no Maraca. E a tendência é que o técnico Felipe Luiz continue rodando o time de olho no Campeonato Brasileiro e na decisão da Supercopa da próxima semana. Final de semana tem Supercopa, tá? Flamengo e Corinthians no Mané Garrincha. Léo Ortiz, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro, que entraram no segundo tempo da vitória sobre o Vasco, podem ganhar chances de começar para ganhar em ritmo. Outra novidade... Peraí. Deixa eu engolir a saliva aqui, né, cara? Outra novidade pode ser a estreia do goleiro Andreu, contratado do Gil Vicente de Portugal. O goleiro foi regularizado e será relacionado pela primeira vez. Olha ele aqui, ó, em ação nos treinos, né? Foto do Gilvan de Souza do Mengão. Ó, dos titulares, Arrascaeta e Jorginho devem continuar fora de combate. Por quê, galera? Vou explicar, calma aí. O Meia segue um planejamento traçado para ele, assim como foi na temporada passada, e deu muito certo, né? Enquanto o volante Jorginho se recupera da extração de um dente ciso. Galera, é terrível esse dente. Eu tirei, cara, os dois, de um lado só. Não tive coragem de tirar do outro lado. Tô tomando coragem ainda. Tirei de baixo e de cima, né? E é terrível, cara. A recuperação, olha, demora, hein? Demora um pouco. Mas eu acredito que o Jorginho vai jogar quarta-feira na estreia do Brasileirão, tá? Ayrton Lucas vive situação parecida com a do camisa 10, do Arrascaeta, enquanto Danilo, De La Cruz e Saul também ainda não voltam. Temos aqui a provável escalação do nosso Mengão com Andreu, Varela, Léo Ortiz, Vitão, Daniel Salles, que jogou bem, né? Contra o Vasco, Eric Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Dúvidas: Royal, Plata, Cebolinha e Bruno Henrique. Esses quatro começaram o jogo contra o Vasco. O Royal fez um bom jogo, Plata fez um bom jogo, Cebolinha fez um bom jogo e Bruno Henrique não atrapalhou, mas né, poderia ter sido melhor. Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se e ative o sininho. Senão não adianta nada, né, cara? Eu solto o vídeo e você aí não recebe. Ative o sininho, marca opções todas, tá bom? Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!